Mas o labirinto subterrâneo no lago era a base da associação da matéria vermelha. De acordo com o relatório, o labirinto subterrâneo era a toca de vários monstros no quarto estágio antes, mas a matéria vermelha eliminou todos esses monstros e ocupou o lugar. Souta balançou a cabeça enquanto se virava. Ele verificou seu equipamento e todos os guerreiros fizeram a mesma coisa. A hora da batalha se aproximava lentamente. Alguns minutos depois, uma comoção ocorreu no acampamento do capitão-chefe. Muitos guerreiros de alto nível estavam se reunindo na frente. Souta e o Esquadrão Cruz Azul não tinham ideia do que estava acontecendo. Os batedores voltaram, murmurou Leiluz. O que eles descobriram no Lago dos Reflexos? Perguntou Souta. Eu não sei, mas parece ser uma má notícia. Leiluz encolheu os ombros. Há muita incerteza nesta missão. Não sei que notícias vamos receber em breve. Murmurou Souta. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Drami murmurou com um rosto cheio de preocupação. Vai ficar tudo bem. Marcos disse enquanto segurava a mão dela. O capitão-chefe Vandal saiu de seu acampamento. Ele reuniu todos os guerreiros para anunciar uma coisa importante a todos. Guerreiros! A voz de Vandal era áspera. Todos podiam sentir seu cansaço. Então, explicou lentamente seu plano e as coisas que os batedores encontraram no Lago dos Reflexos. O anúncio abalou todo o grupo de guerreiros. Eles não esperavam isso de jeito nenhum. Ninguém sabia que estavam chegando. No labirinto subterrâneo do Lago dos Reflexos fica uma cidade gigante. Não, era melhor chamá-la de país. Os batedores estimaram que tinha uma população de mais de 50 milhões de pessoas. Um país subterrâneo. Segundo eles, os cidadãos deste país nem conheciam a associação da matéria vermelha. Em suma, a maioria deles eram pessoas inocentes. Mais de 50 milhões de pessoas. Isso é muito. A maioria dos guerreiros sabia que não poderia lidar com a culpa de matar aquelas pessoas. Talvez ficassem loucos e não pudessem viver uma vida normal depois disso. Como? Era a pergunta na mente de Souta. O relatório anterior dizia claramente que o labirinto subterrâneo era a toca de vários monstros no quarto estágio. Como ele se tornou um lugar que poderia abrigar mais de 50 milhões de pessoas? Porra, eu vou ficar louco com toda essa merda. Minha mente está lentamente perdendo o controle. Preciso me acalmar e controlar meus impulsos. Souta disse interiormente, vou nos dividir em vários grupos. Alguns de nós vão ficar na superfície enquanto o resto vai para o subterrâneo. Vamos destruir as raízes dessa maldita organização, não importa o que. Vandal disse em voz alta. Sua determinação podia ser sentida em suas palavras. Ele estava determinado. Preparem suas mentes. Preparem-se para o pior. E lembrem-se, nós somos guerreiros de Atena. Glória a Deus, Atena. Souta e o Esquadrão Cruz Azul foram designados para os guerreiros que irão para o subterrâneo. A maioria dos guerreiros que podiam lutar foram designados desta forma. Os únicos guerreiros que permanecerão na superfície foram aqueles que sofreram ferimentos na batalha anterior. Enquanto descansam, guardarão a entrada do labirinto. Uma hora se passou e as pessoas do quarto conjunto chegaram. Eles conversaram com o capitão-chefe e Vandal organizou todos eles. Eles lutarão ao lado do terceiro conjunto. Além disso, as pessoas de outros grãos chegaram lentamente. A maioria de suas condições eram piores do que o 10º grão de guerra. Segundo eles, um golem titano Vitor foi ativado bem na frente de seus olhos. O golem de guerra tirou a vida de dezenas de guerreiros instantaneamente. Se não fosse por seu líder de grão, não seriam capazes de revidar. Foi uma destruição total do lado deles. O 10º grão de guerra teve sorte que a ativação do golem de guerra foi impedida. Uma hora se passou rapidamente e já estava escuro. Tudo estava organizado, então era hora de começar a missão. Souta e o Esquadrão Cruz Azul seguiram todos. Eles se dirigiram para o Lago dos Reflexos. Estava aqui, disse um dos batedores. A entrada? Perguntou Vandal. Debaixo do lago, capitão-chefe.
O batedor respondeu educadamente. Entendo, Vandal assentiu. Todo mundo! Sigam-me! Vandal pulou no lago e os guerreiros o seguiram um a um. Seus níveis de energia assustou os monstros de baixo nível que viviam no lago. A maioria deles estava no reino das algemas, então isso abalou todos os monstros que viviam aqui. Centenas de especialistas no reino das algemas formavam uma formação aterrorizante. Havia um pequeno buraco sob o lago. Estranhamente, a água do lago nem entrava nesse buraco. Era o efeito das runas esculpidas ao redor dele. Vandal e o resto entraram neste buraco. Este buraco era uma passagem que os levará ao chamado país subterrâneo. Alguns deles estavam ansiosos por isso e outros não. Afinal, todos sabiam o que aconteceria com as pessoas inocentes uma vez que o terceiro conjunto colidisse com a matéria vermelha. Mortes desnecessárias ocorrerão. Essa é a verdade que não poderiam escapar. Existe realmente um país neste lugar, murmurou Leiluz. Parece uma masmorra, Solta olhou em volta. Ele percebeu que o relato de que este lugar já foi uma toca de monstros deve ser verdade. Talvez haja outra passagem aqui que os monstros não conheciam e essa passagem foi descoberta pela matéria vermelha. O grupo explorou o local por meia hora. Era como um labirinto. Felizmente, os batedores haviam memorizado este lugar. Assim, o tempo era menor quando os batedores ainda tentavam encontrar a passagem aqui. Além desta masmorra estava o lugar que estavam tentando encontrar. Um país construído sob a superfície. O grupo saiu lentamente da passagem e o que apareceu diante de seus olhos era um lugar espaçoso. Estava além da imaginação deles. Eles não esperavam nada assim. Uau! O som de exclamações saiu da boca dos guerreiros. Eles ficaram surpresos e chocados ao mesmo tempo. Solta foi o único que não ficou surpreso. Ele viu dezenas de países subterrâneos antes e esses lugares eram maiores do que este. Aproximadamente, a distância entre a superfície e o subterrâneo era de 100.000 pés. Este lugar era como um mundo totalmente novo. Havia até uma floresta, lago, rio, montanhas e colinas. Perto do teto, nuvens flutuavam lentamente. Tem seu próprio ecossistema. No meio desta terra havia uma enorme cidade repleta de inúmeras estruturas. Droga, parece que estou em um submundo mais uma vez. A única diferença é que a densidade de mana aqui é maior. Um dos guerreiros exclamou. O que o guerreiro estava dizendo era verdade? Isso literalmente parece que estavam em um submundo. Mas o foco de Solta estava em coisas diferentes. Seus olhos estavam olhando para as paredes. As paredes estavam cheias de runas antigas. E ainda ativas. Vou olhar de perto na próxima vez. Solta balançou a cabeça e voltou sua atenção para os guerreiros ao seu redor. Ele se perguntou como iriam abordar este país. Este país sabia ou não da existência da superfície? Qual é a atitude deles sobre as pessoas na superfície? Ele estava ansioso por isso. O líder da Associação Matéria Vermelha, Avron Osman, estava sentado em uma poltrona macia. Um livro estava em cima de seu rosto e uma garrafa de vinho estava espalhada sobre a mesa. De repente, a porta de sua sala se abriu. Um homem alto com uma cicatriz no rosto entrou. Ele olhou para Avron e disse, Mestre, eles chegaram. Este homem era um dos 12 executivos da Associação da Matéria Vermelha. O livro caiu no chão e Avron olhou para o executivo. Deixe Sheila lidar com eles, tenho certeza que essas pessoas não sabem de nada sobre aqui, certo? Ele perguntou. Sim, mestre. Eles não sabem nada sobre aqui. Aquele lugar é apenas a terra externa de todo o subterrâneo. O executivo respondeu. Então, está bom. Avron assentiu e pegou uma garrafa de vinho na mesa. Ele tirou a tampa e bebeu o vinho. Vandal. Já faz alguns anos. No entanto, você ainda está tentando me impedir. De todas as pessoas, eu pensei que você é quem iria me entender. Avron estreitou os olhos quando se virou para o executivo. Você pode ir agora. É de Vandal que estamos falando aqui. Não é fácil derrubá-lo. Usaremos tudo o que temos.